Bom, pessoal, então vamos resolver esse exercício de tabela verdade. Nesse primeiro exercício, ele está pedindo para a gente classificar em tautologia, contradição e contingência, né? Então, nós devemos fazer a tabela verdade para nós chegarmos nesse resultado. E o primeiro passo para a gente definir uma tabela verdade é analisar o número de linhas dela. E para fazer isso, nós temos que analisar quantas proposições nós temos nesta sentença. Neste caso, nós temos P, nós temos Q e nós temos R. Então, a fórmula que nós devemos utilizar para ver quantas linhas essa tabela verdade irá ter é uma potência de 2 na base elevado ao número de proposições, que neste caso é 3, resultando em 8. Ou seja, essa tabela verdade terá 8 linhas. Então, definindo todas as 8 linhas, nós temos esta tabela. Como que então nós vamos fazer para definir os valores verdades para cada proposição? A ordem não necessariamente importa, mas eu prefiro colocar em sequência do alfabeto, né? Seguindo P, Q e depois R. Então, neste caso, seguindo P, nós temos 4 verdades e 4 falsidades. Como o P se repete aqui também, então nós temos 4 verdades e 4 falsidades aqui também, porque o valor P assume o valor verdade aqui e aqui também, o mesmo valor, porque é a mesma proposição. Né? Seguindo, então, nós temos Q, com 2 verdades, 2 falsidades, 2 verdades e 2 falsidades. O Q também, novamente, se repete, então nós só repetimos os valores dele. E, por fim, nós temos o R, ficando com uma verdade, uma falsidade e uma falsidade, e assim por diante. O segundo passo, então, para nós resolvermos essa tabela verdade, é verificar as prioridades, né? Então, seguindo a ordem de prioridade, nós temos os parênteses, depois nós temos as negações, nós temos depois os conectivos e ou, e por fim nós temos a implicação e o bicondicional. Nesta sentença nós não temos o bicondicional, mas se tivéssemos, seria a última coisa que seria executado. Bom, como nós temos então um parênteses mais interno aqui, que seria o Q implicando em R, nós vamos resolver então esta implicação. Resolvendo então esta implicação, nós temos este resultado seguindo a tabela verdade da implicação, que diz o quê? Uma verdade implicando em uma falsidade resulta em uma falsidade. E qualquer outra coisa resulta numa verdade, né? Então, nós temos uma falsidade aqui e nós temos uma falsidade aqui. O restante, tudo verdadeiro. Estas duas colunas aqui, nós não iremos mais precisar delas, porque nós já definimos o valor verdade para esta expressão dentro do parênteses, né? E esta foi a primeira coluna a ser executada. Bom, agora seguindo a ordem de precedência, nós temos o conectivo de negação. Então vamos resolver ele, seguindo que toda verdade fica uma falsidade e toda falsidade fica uma verdade. Então esta é a segunda coluna que nós resolvemos e este é o resultado da negação. Bom, seguindo então, nós podemos agora resolver esta implicação aqui ou nós podemos resolver esta implicação aqui. A ordem tanto faz, eu vou optar por resolver esta implicação primeiro para depois resolver esta outra implicação. Então nós temos P implicando em R, seguindo a tabela verdade mais uma vez, nós iremos ter este resultado. Uma verdade implica em uma falsidade, é falso, e as demais são todas verdadeiras. E esta foi a terceira coluna a ser executada. Bom, agora então vamos resolver esta implicação, né? Nós vamos pegar o valor verdade desta expressão junto com a negação do P e fazer uma implicação. Executando isso, nós temos estes valores aqui, né? Esta quarta coluna aqui. E por fim, nós podemos fazer então esta última implicação, que será o resultado final de toda essa expressão. Nós vamos pegar esta coluna da implicação aqui e vamos fazer junto com esta outra implicação aqui. Executando isso, nós vamos ter este valor verdade, né? Então, a tabela verdade nós terminamos. Todos os valores foram verdadeiros. Porém, o exercício ele ainda pede para a gente classificar
em tautologia, contradição e contingência. Para quem não lembra, a tautologia é quando todos os valores da tabela verdade eles resultam em verdadeiro. A contradição, todos os resultados eles resultam em falso. E a contingência nós temos valores verdade e valores de falsidade também. Neste caso, como todos deram verdadeiros, então será uma tautologia. Bom, então agora vamos para a segunda parte da atividade, que é onde ele pede para a gente encontrar as fórmulas equivalentes FND ou FNC para cada expressão regular, né? Então nós temos essa expressão, né? A gente já resolveu a tabela verdade, encontramos uma tautologia e agora nós precisamos calcular FNC ou FND. Bom, então, para nós calcularmos a FND, nós temos que procurar todos os valores da tabela verdade que deram o valor verdade verdadeiro. E para a gente conseguir achar o valor da FNC, que seria a forma normal conjuntiva, nós temos que olhar os valores que deram falso na tabela verdade. Neste caso, como é uma tautologia, nós não iremos ter a forma normal conjuntiva, apenas a forma normal disjuntiva, né? E por sinal ela está toda completa, né? Nós iremos preencher toda essa tabela. Então, preenchendo a tabela, nós iremos ter esses valores, né? E como que eu cheguei nesses valores? Então, nós vamos fazer assim. Nós teremos que pegar inicialmente todos os valores verdades, né? Que seriam todos nesse caso, e definir os valores verdades deles para cada proposição. Então, pegando aqui a proposição P, nós iremos ver nesta linha qual é o valor verdade que ele está tendo. Neste caso, nós temos o valor verdade verdadeiro. Então, nós colocamos P, o conectivo E, a proposição, então, Q, nós vamos ver o valor verdade, aqui no caso é verdadeiro, então irá ficar Q, novamente o e a proposição R, né? O R aqui também está assumindo o valor verdadeiro. Então, ficou P, e Q e R, né, nesta linha. Seguindo então mais um exemplo, aqui na linha de baixo, nós vamos ter então o valor verdade de P, que é verdadeiro, o valor verdade também de Q é verdadeiro, e o R nesta linha ele está assumindo falso. Então, como nós estamos assumindo que o valor verdade de R é verdadeiro, então para ele ficar uma falsidade, nós precisamos negar ele. Então nós vamos ficar com P e Q e não R, né? Então nós vamos fazer isso para todas as demais linhas da tabela, apenas onde nós encontrarmos verdadeiro, que nesse caso será em todas. Se, por exemplo, eventualmente nós tivéssemos aqui uma falsidade, né? Então esta linha aqui ela não seria preenchida. E claro, seria muito mais fácil nós fazermos a forma normal conjuntiva, que seria necessário preencher apenas uma linha e não todas as demais, né? Também não seria uma tautologia, nesse caso seria uma contingência, que nós temos valores verdade e falsidade. Então, voltando aqui à expressão original, né? Vou dar mais um exemplo aqui para vocês, então. Pegando esta última linha, nós temos aqui o valor verdade de P é falso, então não P, e não Q, porque o valor verdade de Q é falso, e R também está assumindo o valor de falso, então fica não R. Bom, feito isso, nós vamos então transferir esses valores aqui para baixo, né, para ficar mais fácil a visualização. Então o que eu fiz aqui embaixo foi simplesmente pegar os valores que estão nessa tabela e distribuir eles aqui. Aqui em cima ainda não é necessário colocar o parênteses, eu coloquei aqui para facilitar, mas simplesmente você não precisa colocar ele aqui em cima. Aqui embaixo, porém, ele é necessário, né, para você fazer as ordens de precedência. Bom, então agora que nós já colocamos as proposições aqui embaixo, nós devemos então colocar o conectivo OU entre elas, né? Por que isso? Porque nós estamos querendo a forma normal disjuntiva, e ela diz que nós devemos ter disjunções de conjunções. Então as conjunções elas estão dentro do parênteses e as disjunções elas estão fora do parênteses. Se nós queríamos a forma normal conjuntiva, nós iríamos ter o inverso, nós iríamos ter disjunções de conjunções. Ou seja, dentro dos parênteses nós iríamos ter o operador OU e fora dos parênteses nós iríamos ter o conectivo E, né? Então, esta aqui é a fórmula já finalizada, é a componente FND desta proposição.
Eu deixei aqui em duas linhas apenas para facilitar, mas você pode também colocar tudo em uma linha só. Veja que tem um conector ou aqui que pode ser transferido para cá e seguir a sentença normal, né?